Olha, vocês não vão acreditar no que aconteceu quando meu melhor amigo hétero me viu completamente pelado no chuveiro. O cara que sempre falou mal de gay, que sempre disse que tinha nojo, acabou me confessando algo que mudou nossa amizade para sempre. Primeiro, quero agradecer todos os membros do canal que apoiam essas histórias reais. Se você ainda não é membro, clica no botão de inscrever e vira membro também, porque isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais relatos como esse. Meu nome é Daniel, e essa história aconteceu há uns 2 anos atrás, quando eu tinha 22 anos. Eu estava na faculdade fazendo engenharia e precisava dividir apartamento para conseguir pagar as contas. Foi aí que o Robert, meu melhor amigo desde o ensino médio, sugeriu a gente morar junto. Robert sempre foi aquele cara típico, sabe? Jogava futebol, saía com um monte de menina, e sempre que o assunto sobre homossexualidade aparecia na conversa, ele fazia uma cara de nojo e mudava de assunto rapidinho. Eu, que já sabia da minha orientação há um tempão, nunca toquei no assunto com ele, preferia manter nossa amizade em paz. Quando fomos morar juntos, no começo tudo era normal. Dividíamos as tarefas de casa, cada um cuidava das suas coisas, assistíamos futebol juntos no fim de semana. Mas depois de umas 2 semanas, comecei a notar umas coisas estranhas. Toda vez que eu ficava sem camisa em casa, seja para dormir ou depois do banho, eu sentia que alguém estava me olhando. Quando eu virava, lá estava o Robert fingindo que estava mexendo no celular ou assistindo televisão, mas eu tinha certeza que ele estava me observando. Outra coisa que achei esquisito foi ele começar a fazer perguntas sobre minha vida amorosa, coisa que ele nunca tinha feito antes. Perguntava se eu estava saindo com alguém, se tinha alguém interessante na faculdade, essas coisas. E quando eu respondia, ele ficava prestando uma atenção que não era normal. Teve uma vez que eu estava organizando meu guarda-roupa só de cueca, e quando olhei para o corredor, ele estava parado na porta do próprio quarto me encarando. Quando nossos olhares se cruzaram, ele ficou vermelho e entrou correndo no quarto dele. Comecei a achar aquilo tudo muito bizarro. O cara que sempre demonstrou preconceito estava tendo atitudes bem estranhas comigo. Mas eu não queria criar caso, então fingia que não estava percebendo nada. A situação foi ficando mais tensa a cada dia que passava. Robert estava diferente comigo, meio nervoso, gaguejava quando conversávamos, e eu sentia uma energia estranha no ar sempre que estávamos sozinhos em casa. Mas o que aconteceu naquele sábado de manhã foi além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Era um sábado de manhã normal. Eu tinha acordado cedo para estudar e resolver umas coisas da faculdade. O Robert tinha saído na noite anterior e ainda não tinha voltado para casa. Então eu estava sozinho no apartamento. Resolvi tomar um banho antes de começar a estudar. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro e comecei a me preparar. A água estava quentinha, perfeita para relaxar. Eu estava lá, tranquilo, lavando o cabelo, quando de repente ouvi a porta do apartamento bater. O Robert tinha chegado. Ouvi os passos dele pelo corredor e pensei que ele ia direto para o quarto dele descansar. Continuei no meu banho normal, sem pressa nenhuma. Foi quando aconteceu a coisa mais inesperada da minha vida. A porta do banheiro se abriu devagar. Eu pensei que fosse vento ou que não tinha trancado direito, mas quando olhei para a porta, lá estava o Robert parado, me encarando completamente em choque. O cara ficou uns 5 segundos parados ali, com os olhos arregalados, olhando para mim de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não era um olhar de susto ou de quem entrou sem querer. Era um olhar diferente, intenso, como se ele estivesse vendo algo que desejava muito. Quando ele percebeu que eu tinha notado a presença dele, ficou vermelho igual um pimentão e saiu correndo. Ouvi a porta do quarto dele bater com força. Fiquei ali parado, embaixo do chuveiro, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que ele realmente entrou sem querer? Ou será que foi proposital? E por que ele ficou me olhando daquele jeito? Terminei meu banho meio confuso, me vesti e fui até a sala. O Robert estava lá, fingindo que estava assistindo televisão, mas eu via que ele estava nervoso. As mãos dele estavam tremendo e ele não conseguia me olhar nos olhos. Tentei puxar conversa normal, falei sobre uns trabalhos da faculdade, sobre o jogo que ia passar à tarde, mas ele só respondia com monossílabos. Sim, não, talvez. E sempre evitando olhar para mim. Durante o resto do dia, a situação ficou ainda mais estranha. Ele mal falava comigo. Quando eu entrava na cozinha, ele saía. Quando eu estava na sala, ele se trancava no quarto. Era como se ele estivesse com vergonha ou com medo de alguma coisa. À noite, tentei conversar com ele sobre o que tinha acontecido. Bati na porta do quarto e perguntei se estava tudo bem. Ele falou que estava só cansado e que não era nada demais. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Nos dias que se seguiram, o Robert continuou estranho comigo. Evitava ficar sozinho comigo em casa. Quando conversávamos, ele gaguejava e ficava vermelho. Eu sentia uma tensão no ar que dava para cortar com uma colher. Foi quando eu comecei a suspeitar que talvez aquilo não tinha sido um acidente. Talvez o Robert não fosse tão hétero quanto ele sempre disse que era. E foi aí que eu decidi fazer um teste que mudaria nossa relação para sempre.
Depois daquele episódio no banheiro, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Aquele olhar do Robert ficou gravado na minha cabeça. Não era um olhar de quem entrou sem querer, era um olhar de quem estava vendo algo que queria muito. Resolvi testar minha teoria. Se o Robert realmente estava sentindo algo por mim, eu ia descobrir de uma vez por todas. Comecei a fazer umas coisas de propósito para ver a reação dele. Passava pela sala só de toalha depois do banho, ficava sem camisa quando estava assistindo televisão, essas coisas, e toda vez eu notava que ele me olhava escondido. Teve um dia que eu estava organizando uns livros na estante da sala, só de bermuda. Quando olhei de relance, o Robert estava na cozinha me observando por cima da xícara de café. Quando nossos olhares se cruzaram, ele desviou rapidinho e derramou café na mesa. A tensão entre nós dois estava ficando insuportável. Ele continuava evitando conversar comigo direito, mas eu sentia que ele me observava o tempo todo. Era como se tivesse uma energia estranha no ar sempre que estávamos no mesmo ambiente. Um dia, resolvi ser mais direto. Estava assistindo um filme na sala quando ele chegou da faculdade. Chamei ele para assistir junto, e dessa vez ele aceitou. Sentamos no sofá, mas ele ficou bem longe de mim, na outra ponta. Durante o filme, comecei a fazer comentários sobre relacionamentos, sobre como às vezes a gente se surpreende com os próprios sentimentos. Falei que já tinha conhecido pessoas que se descobriram diferentes do que pensavam que eram. O Robert ficou tenso na hora. Via que ele estava prestando atenção no que eu estava falando, mas fingindo que estava focado no filme. As mãos dele estavam suadas e ele mexia nervoso no celular. Foi quando eu resolvi ser ainda mais direto. Olhei para ele e falei que às vezes a gente sente atração por pessoas que nunca imaginou que sentiria. Que isso era normal e que não tinha nada de errado nisso. Quando eu disse isso, ele me olhou nos olhos pela primeira vez em dias. E naquele olhar, eu vi tudo o que eu precisava saber. Vi desejo, medo, confusão, tudo misturado. Ele estava lutando contra algo que sentia por mim. Ficamos uns segundos se encarando em silêncio. A tensão era tanta que dava para sentir no ar. Ele abriu a boca como se fosse falar alguma coisa importante, mas depois balançou a cabeça e se levantou do sofá. Falou que estava cansado e ia dormir. Mas antes de sair da sala, ele parou na porta e me olhou mais uma vez. Foi um olhar carregado de sentimento, como se ele quisesse dizer alguma coisa, mas não tinha coragem. Depois disso, ele ficou ainda mais estranho comigo. Mal saía do quarto quando eu estava em casa. E quando a gente se esbarrava no corredor, ele ficava vermelho e desviava o olhar rapidinho. Eu sabia que ele estava lutando contra os próprios sentimentos. O cara que sempre foi preconceituoso estava descobrindo que sentia algo por outro homem e não sabia como lidar com isso. Mas eu não imaginava que na noite seguinte ele não conseguiria mais esconder o que estava sentindo. Era uma quarta-feira à noite. Eu estava no meu quarto estudando para uma prova, quando ouvi uma batida fraca na minha porta. Pensei que fosse barulho da rua ou do vizinho, mas a batida veio de novo, bem baixinho. Quando abri a porta, lá estava o Robert parado no corredor, mas ele estava diferente. As mãos dele tremiam, ele estava pálido e parecia que tinha chorado. Nunca tinha visto meu amigo daquele jeito. Perguntei se ele estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ele ficou uns segundos sem falar nada, só me olhando com uma expressão que misturava desespero e medo. Aí ele falou baixinho, quase sussurrando, que precisava conversar comigo sobre algo muito importante. Disse que não estava conseguindo mais dormir, não estava conseguindo mais se concentrar em nada e que estava ficando louco. Mandei ele entrar no meu quarto e sentar na cama. Fechei a porta e sentei do lado dele. Falei que podia contar qualquer coisa, que éramos amigos há muito tempo e que eu nunca ia julgar ele por nada. Foi quando ele começou a falar, com a voz tremendo. Ele disse que nunca na vida tinha sentido nada por homem nenhum. Sempre foi atraído por mulheres, sempre namorou meninas, sempre teve certeza de que era completamente hétero. Mas desde aquele dia que me viu no chuveiro, alguma coisa tinha mudado dentro dele. Contou que não conseguia parar de pensar em mim. Que quando eu ficava sem camisa em casa, ele sentia uma sensação estranha no estômago. Que quando eu passava perto dele, ficava nervoso e não sabia por quê. Disse que estava com medo do que estava sentindo, porque ia contra tudo que ele sempre acreditou sobre si mesmo. Que estava confuso e não sabia como lidar com aquilo. Enquanto ele falava, eu via que ele estava realmente sofrendo. Não era fácil para alguém que sempre foi preconceituoso aceitar que estava sentindo algo por outro homem. Quando ele terminou de falar, ficamos uns minutos em silêncio. Eu não sabia muito bem o que dizer, mas sabia que precisava ser sincero com ele. Falei que entendia a confusão dele, que às vezes a vida nos surpreende de jeitos que a gente nunca imagina. Disse que não tinha nada de errado no que ele estava sentindo, que eram só sentimentos e que ele não precisava ter medo. Contei para ele sobre minha própria jornada, sobre como descobri minha orientação e como foi difícil no começo aceitar isso. Falei que cada pessoa tem seu tempo para entender quem realmente é. Quando eu disse isso, ele me olhou com uma gratidão que eu nunca tinha visto antes. Era como se alguém tivesse tirado um peso enorme das costas dele.
foi quando ele perguntou, bem baixinho, se eu sentia alguma coisa por ele também. Eu fui sincero. Disse que sempre achei ele atraente, mas nunca tinha tocado no assunto porque sabia que ele não era gay. Falei que sempre respeitei a orientação dele e nossa amizade. Ele ficou uns segundos me olhando, como se estivesse processando tudo que eu tinha falado. Aí ele perguntou se podia me dar um abraço. Foi o abraço mais intenso que eu já recebi na minha vida. Ele me abraçou com força, como se estivesse se agarrando em algo que não queria perder. E foi nesse abraço que tudo mudou entre nós. Quando nos separamos, ele estava com os olhos cheios de lágrima. Disse que nunca tinha se sentido tão confuso e tão bem ao mesmo tempo. Foi quando aconteceu nosso primeiro beijo. Foi suave, cheio de descoberta e carinho. Não foi nada desesperado ou cheio de pressa. Foi um beijo de quem estava descobrindo algo novo sobre si mesmo. Depois disso, passamos a noite inteira conversando. Sobre medos, descobertas, sobre como é difícil aceitar mudanças em nós mesmos. Sobre como às vezes o coração surpreende a cabeça. O Robert não se tornou gay da noite para o dia. Foi um processo longo de autoconhecimento e aceitação, mas nossa amizade se transformou em algo muito mais profundo e verdadeiro. Hoje, quase 2 anos depois, posso dizer que ele é a pessoa mais importante da minha vida. E ele sempre diz que se não fosse aquele momento de coragem, nunca teria descoberto essa parte dele. A mensagem que eu deixo para vocês é: não tenham medo de se conhecer de verdade. Às vezes, a gente se surpreende com quem realmente somos. E isso não é motivo para ter vergonha, é motivo para celebrar nossa autenticidade. Se você chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Se torna membro do canal também, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo relatos reais para vocês. E lembra, você não está sozinho na sua jornada de autoconhecimento. Tem sempre alguém disposto a te escutar e te apoiar.